Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Nos blocos anteriores estávamos discutindo a acentuação gráfica, basicamente os princípios de acentuação. Só que no final do bloco anterior eu te mostrei o seguinte, que existem palavras que são acentuadas por razões distintas dos princípios. Te mostrei também que é possível que você consiga sair de uma questão de acentuação gráfica sem necessariamente dominar todas as regras. Só que, de todo modo, pessoal, é fundamental que nós façamos um estudo completo e que nós possamos ter o conhecimento de todas as regras de acentuação gráfica. Então vamos à tela mais uma vez. Estamos no nosso curso de gramática para concursos aqui na aula de acentuação gráfica. Vamos lá na sequência. Olha só, gente. Regra especial número 1. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Gente, o que é um monossílabo tônico? Uma palavra monossílaba é aquela palavra que só tem uma sílaba. Tudo bem? E a gente fala de monossílabos que são tônicos, pessoal. A gramática da língua portuguesa registra monossílabos que são átonos. Por exemplo, pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, preposições. São palavras que são monossilábicas e que são átonas. Aqui nós falamos de monossílabos que são tônicos. Substantivos, verbos, tudo bem? Olha só, gente. Só que eu só vou acentuar os monossílabos tônicos, aqueles que terminam em A, E e O. Por exemplo, chá, por exemplo, fé, por exemplo, só. São palavras dotadas de uma única sílaba e são encerradas em A, E e O. É diferente, por exemplo, do pronome tu, beleza? O pronome tu, o pronome ti, são monossílabos? São, só que são encerrados de maneira distinta de A, E e O. Toma muito cuidado, pessoal, porque vou colocar para você assim, ó, observação. Observação. Não confunda a regra especial 1, que é a regra dos monossílabos, com a regra 2. A regra 2, pessoal, se você se lembrar para mim, é a regra que fala das oxítonas. Que eu devo acentuar as oxítonas desde que elas sejam terminadas em A, E, O, em. Perceba que existe aqui uma terminação a mais, que é a terminação em. Por isso que não confunda. Aí alguém vai me perguntar assim, professor, mas e o monossílabo tem? Pode ser acentuado. E o monossílabo vem? Pode ser acentuado, mas não pela regra especial 1. O que justifica a acentuação de tem e vem, nós veremos mais à frente, são os acentos diferenciais da língua portuguesa. Não se enquadra aqui. Então não confunda. A regra dos monossílabos não é a regra das oxítonas. Não confunda. As bancas sempre tentam levar o candidato para esta confusão. Tudo bem? Só que vai vir uma questão que vai te falar o seguinte, ó. Palavras como pé e céu são acentuadas pela mesma regra. Se você reparar comigo, pé é uma palavra monossílaba, céu é uma palavra monossílaba. Pé justifica-se na regra especial número 1. É uma palavra monossílaba terminada em E. Agora, céu, pessoal, é um monossílabo que não se enquadra na regra especial número 1. Então, de novo, eu tenho uma circunstância em que essas duas palavras possuem regras distintas. Até porque céu enquadra-se em uma outra regra que está na sequência, regra especial número 2. Acentuam-se os ditongos abertos el, ei e oi quando estiverem em posição oxítona. Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe. É a partir de agora que nós começamos a ter afetações do novo acordo da língua portuguesa. Tudo aquilo que estudarmos aqui, meus amigos, está em conformidade, está em consonância com aquilo que reza o novo acordo, tudo bem? Então, olha só, daqui para frente, o novo acordo da língua portuguesa começa a agir e a gente vai comentar tópico a tópico do que o novo acordo afetou nas regras de acentuação gráfica, perfeito? Olha lá. Pessoal, fala o seguinte, acentua-se os ditongos abertos el, ei e oi. Eu vou te falar que antes do novo acordo, a regra só ia até aqui. Toda essa parte aqui, ó,
quando estiverem em posição oxítona. Toda essa parte aqui, gente, já tem a ver com o novo acordo da língua portuguesa. Porque olha só o que nós temos. Se eu pego uma palavra como chapéu e faço a separação silábica de chapéu, chapéu. Perceba que é a sílaba tônica, tel. Pastéis, sílaba tônica, téis. Corrói, cor. Rói, sílaba tônica, oi. Por que esses são considerados ditongos abertos, pessoal? Porque no padrão fonético da língua portuguesa nós não temos só 5 vogais, nós temos 7 vogais. Se você olhar para mim, pessoal, esses monossílabos que eu tenho aqui, ó, perceba que eu posso ler de duas maneiras este, eu posso ler de duas maneiras este, eu posso ler de duas maneiras este. Pessoal, as vogais e o também podem ser lidas como e o. Por isso que eu tenho o ditongo eu, o ditongo el. Eu, fechado, el, aberto. Eu tenho o ditongo ei e ei. Ei, fechado, ei, aberto. Eu tenho o ditongo oi e oi. Oi, fechado, oi, aberto. Os ditongos abertos são quando eu tenho a pronúncia e o, ou seja, el, ei e oi. Tudo bem? Só que veja comigo, eu só vou acentuar esses ditongos abertos quando eles estiverem em posição oxítona, como é o caso de chapéu, pastéis e corrói. Pessoal, esse AO que está aqui, ó, é acordo ortográfico da língua portuguesa. Olha só para mim a palavra ideia. Se eu faço a separação da palavra ideia, o meu resultado é esse aqui, ó. Ideia. Por que ideia tinha acento? Porque a regra anteriormente falava apenas sobre a acentuação dos ditongos abertos. Só que perceba para mim que esse ei não está em posição oxítona. Pega para mim, por favor, a palavra boia. Se eu faço separação de boia, o meu resultado é boy. Tudo bem? Perceba que em boia eu tenho o ditongo aberto oi. Só que ele não está em posição oxítona. Aliás, eles estão em posição paroxítona. E é por isso que palavras como ideia, geleia, europeia, assembleia, boia, joia, jiboia, clarabóia, são todas palavras que perderam o acento conforme o novo acordo da língua portuguesa, pois elas apresentam o ditongo aberto ei e oi, só que em posição paroxítona. Aliás, essa adequação, ela age em consonância com a regra número 3 de acentuação gráfica. Porque a regra 3, ela fala o seguinte, a regra 3, se você se lembrar, eu não devo acentuar as palavras que são paroxítonas quando são terminadas em A, E, O e EM. Gente, ideia não deixa de ser uma paroxítona terminada em A. Boia não deixa de ser uma paroxítona terminada em A. Ou seja, elas vão se enquadrar e vão ficar sem acento conforme a regra 3. Mas, para isso, elas tiveram que sair da regra especial de número 2. Tudo bem? Então, a partir de hoje, lembre-se que eu só vou acentuar as palavras com monossílabos tônicos se estiverem em posição oxítona. E cabe relembrar, a partir de 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico ele entrou em vigência plena, vigência oficial. E por isso, a partir de então, só vale o registro da nova norma, tanto para provas objetivas, bem como para provas discursivas. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez, então. Olha só, então, mais uma regra especial, a regra especial número 3, que fala o seguinte: acentuam-se as vogais I e U. Quando forem, perceba comigo, a segunda vogal e a segunda vogal de um hiato. O que é o hiato, pessoal? Eu tinha começado a falar com você na aula anterior, aliás, há 2 aulas, sobre os encontros vocálicos. Eu tenho o ditongo, eu tenho o tritongo e eu tenho o hiato. O que é o ditongo? 2 vogais juntas que na separação silábica permanecem juntas. O que é o tritongo? 3 vogais juntas que na separação silábica também permanecem juntas. E o hiato são vogais juntas que na separação silábica se separam. Ou seja, o que é o hiato? Vogais juntas que na separação silábica se separam. Tudo bem? Meus amigos, olha só o que eu tenho nessas palavras aqui, ó. Se eu faço separação silábica de saúde, o meu resultado é esse aqui, ó. Sa-u-d. Perceba que eu tenho, olha só, 2 vogais juntas
que na separação silábica se separaram. O nome disso é hiato. A primeira vogal desse hiato é a vogal U. A segunda vogal desse hiato, a primeira vogal desse hiato é a vogal A. A segunda vogal desse hiato é a vogal U. E por isso que saúde é acentuado, pela regra dos hiatos. Se eu separar a palavra país, país. Perceba que eu tenho duas vogais juntas que na separação silábica se separaram. O nome disso é hiato. A primeira vogal do hiato é a vogal A. A segunda vogal do hiato é a vogal I. Quando ela for a segunda vogal de um hiato, as vogais I ou U, elas devem ser acentuadas. Aí eu entendi a regra dos hiatos. Aqui também, pessoal, existe uma afetação do novo acordo da língua portuguesa. O que o novo acordo da língua portuguesa nos diz? Ele diz o seguinte, olha só. Uma palavra como feiura, se eu faço separação silábica de feiura, eu tenho isso aqui, ó. Feiura. Perceba comigo que eu tenho um hiato, tudo bem? E esse hiato, pessoal, ele é antecedido por um ditongo, tudo bem? Olha só, o que eu tenho aqui, vou mostrar para você, é um hiato antecedido, por ditongo. Tudo bem? Um hiato antecedido por ditongo. O novo acordo da língua portuguesa também mexeu nessas palavras, porque eu tenho hiatos antecedidos por ditongos, pessoal, e esse hiato, ele pode aparecer, tanto em posição oxítona, bem como ele pode aparecer em posição paroxítona. O caso de feiura, pessoal, é justamente um caso em que eu tenho um hiato antecedido por ditongo em posição paroxítona. O novo acordo falou que palavras assim, elas perdem o acento. É o caso de feiura, é o caso de baiuca, que era uma palavra acentuada, mas veja só comigo, se eu faço separação silábica de baiuca, o meu resultado é baiuca. Veja que é um hiato, e este hiato, acompanhe comigo, ele está antecedido por ditongo. Este hiato está em posição paroxítona, tudo bem? Porque a pronúncia feiura e baiuca tem como sílaba tônica a penúltima sílaba, então perde o acento. Diferente é a palavra Piauí. Porque se eu faço separação silábica de Piauí, o que eu tenho de resultado? Eu tenho isso aqui, ó. Piauí. Perceba que olha só o que eu tenho. Eu tenho um hiato. Este hiato é antecedido por ditongo. Só que perceba agora que este hiato, que é antecedido por ditongo, este hiato está em posição oxítona. Nestes casos específicos, mantém o acento. Mantém o acento. É o caso de Piauí. Qual é a diferença, professor? Em feiura, esse hiato está em posição paroxítona. Em Piauí, este hiato está em posição oxítona. Mas cabe relembrar, isso só vale para os casos em que eu tenho um hiato antecedido por ditongo. Não é o caso de saúde, pois é um hiato simples sem ditongo. Não é o caso de país, pois é um hiato simples sem ditongo também. Tudo bem? Isso tudo conforme reza o novo acordo da língua portuguesa. Cabe ainda falar mais um pouquinho. Vamos aqui na frente. Regra especial número 4. Gente, a regra especial número 4, ela versa sobre aqueles que a gramática registra como os chamados acentos diferenciais. Acentos diferenciais. Eu aqui registrei para você da seguinte maneira, os acentos que foram retirados e os acentos que foram mantidos. Vamos mexer primeiro nos retirados, gente.
que eu tenho aqui? O primeiro mais famoso, com certeza, para sem acento e para com acento. A ideia do novo acordo foi a seguinte. O primeiro para é uma preposição. O segundo para é um verbo, ou seja, são palavras que já pertencem a classes gramaticais distintas. Como elas são classes gramaticais distintas e bem distintas, a própria morfologia se encarrega de diferenciar esses vocábulos. O princípio foi esse, o princípio inicial. Se as duas palavras que são diferenciadas por acentos, se elas pertencem a classes gramaticais distintas, não há necessidade do acento. É o que temos aqui. Para preposição, o outro para verbo. Tudo bem? Por isso que para perdeu o acento. Pelo, preposição por, mais o artigo o. Tudo bem? Pelo, com acento, substantivo. São classes gramaticais distintas, perde o acento. Pela e pela. Pela é a preposição por mais o artigo a. Pela é um verbo, cognato do verbo pelar. Como são classes gramaticais distintas, perde-se o acento. Pera e pera. Gente, o primeiro pera é uma forma arcaica da língua portuguesa. É a preposição per mais o artigo a. Aí cabe um comentário. Eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida a preposição pera. Aliás, você só viu a preposição per na sua vida em palavras derivadas dela. Por exemplo, renda per capita, que quer dizer renda por cabeça. Existe uma palavra que as pessoas têm dúvida. Qual é a forma correta, professor? Percentual ou porcentual? Tanto faz. E por que tanto faz, meus amigos? Porque esse por, esse per, são preposições da língua portuguesa. E no português arcaico, per e por eram preposições de mesmo sentido, de mesma significação. Antes eu tinha duas, só que a preposição per foi descartada, a preposição por foi mantida. Aqui é uma crítica ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Por quê? Porque o novo acordo acabou de tirar de você um acento diferencial que não diferenciava absolutamente mais nada. Ou seja, voltamos a estudar formas que não são usuais. Infelizmente, um retrocesso. Mas aí cabe, pessoal, comentar o seguinte. O novo acordo da língua portuguesa, apesar de ter o nome de novo, ele não é o primeiro acordo da língua portuguesa. O português do Brasil, ele já passou por outros acordos ao longo da nossa existência gramatical. E mais que isso, pessoal, o novo acordo, este que está em vigor agora, ele foi pensado na década de 70 e ele foi assinado pela primeira vez na década de 90. Ele só foi implementado com vigor agora, no ano de 2008. Em 2008 é que ele foi de fato sancionado, aplicado e colocado na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a famosa CPLP. Tudo bem? Só que o novo acordo, ele de novo não tem nada. Ele foi pensado em 70, ele foi assinado pela primeira vez em 90, mas ele só entrou em vigência como um decreto em 2008. Tudo bem? Então por isso que existem formas do novo acordo que de fato são antigas e eu, Elias, tenho uma crítica a formas tão antigas porque isso prejudica o nosso ensino de língua portuguesa. Poxa, se você não convive com isso, imagine os seus filhos. Vamos à tela novamente. Esse outro pera com acento, pessoal, é um substantivo da língua portuguesa. Como são classes gramaticais distintas, perde-se o acento. A mesma coisa com polo e polo. Polo, pessoal, era uma fusão da língua portuguesa, preposição por mais o artigo o, e também poderia significar o filhote do gavião. E este polo aqui é um substantivo, que dá a ideia de extremos. Polo sul, polo norte, o polo da pilha e também o esporte, polo aquático, o polo equitação, não é verdade? São classes gramaticais distintas, por isso perde-se o acento. Isso para o caso dos acentos que são retirados. Agora vamos falar dos mantidos. Qual que foi o princípio inicial? Se forem classes gramaticais idênticas, a presença do acento é necessária para diferenciar esses vocábulos. Veja comigo. Tem sem acento e tem com acento. Aqui, pessoal, o primeiro tem é terceira pessoa do singular. O segundo tem com acento, terceira pessoa do plural. Ele tem sem acento, eles têm com acento. O mesmo vale para o verbo vem, cognato do verbo vir, tá? Gente, sem acento, terceira pessoa do singular, com acento, terceira pessoa do plural. Tudo bem? Este acento diferencial ele também é válido para as formas derivadas dos verbos ter e vir. Por exemplo, eu tenho mantém com acento agudo
eu tenho mantém com acento circunflexo. Eu tenho intervém com acento agudo. Eu tenho intervém com acento circunflexo. Qual que é a diferença entre eles, meus amigos? Quando eu pego o mantém com acento agudo, terceira pessoa do singular. Com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Intervém com acento agudo, terceira pessoa do singular. Intervém com acento circunflexo, terceira pessoa do plural. Alguém aí em casa pode estar se perguntando, professor, mas por que aqui as formas são uma com acento, uma sem acento, e aqui as duas têm acento? A diferença. Tem é um vocábulo monossílabo. E lembre-se, monossílabo terminado em não é acentuado. Por isso que eu coloco o acento para diferenciar. Vem é um monossílabo. Monossílabo terminado em não é acentuado. Mas eu coloco o acento para diferenciar. Agora, mantém já é uma palavra de sílaba. Encaixa-se na regra das palavras oxítonas. E lembre-se que mantém é como armazém, é como além. São oxítonas terminadas em. Ou seja, mantém já deve ter acento. Intervém também é uma oxítona terminada em encaixa-se na regra das oxítonas. Ou seja, essa palavra já deve ter acento. Aí o que eu faço? Ela já por origem tem acento. Eu só vou variar o acento para fazer a diferenciação entre singular e plural. Sacou? Vamos para a tela de novo. Pode e pôde. Gente, são também dois verbos da língua portuguesa. A forma pode é uma forma verbal que está no presente do indicativo. Beleza? Presente do indicativo. A forma pôde é uma forma que está no pretérito. Pretérito perfeito do indicativo. Pretérito. Tudo bem? Ou seja, são formas verbais, ambas são verbos, pertencem à mesma classe gramatical e só podem ser diferenciadas por meio do acento, e por isso esse acento foi mantido. Contrariando o novo acordo, eu mantive também o acento da palavra por. E aqui, esse era um acento que deveria ter sido retirado. Por quê? O primeiro por é uma preposição. O segundo por é um verbo da língua portuguesa. E conforme nós havíamos visto, pessoal, quando eu tenho classes gramaticais distintas, o adequado seria a retirada do acento. Todavia, essa que ficou na nossa exceção é um acento que foi mantido, tudo bem? Foi mantido e por isso você precisa relembrar bem esta forma. Vamos à tela mais uma vez, ainda para fechar o nosso caso de acentuação gráfica, regras especiais. Regra especial número 5, acentos em vogais redobradas, todos retirados. Essas formas aqui, gente, vou, vem, enjoo, creem, leem, vêm. Essas formas aqui, todas elas tinham acento na primeira vogal. Segundo o novo acordo, esta vogal esse acento em redobros de vogais foram todos retirados e aqui não há qualquer exceção. Confira comigo de novo na tela. Aqui não há qualquer exceção a ser considerada. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, eu comentei com você todas as regras de princípios de acentuação gráfica, as regras de 1 a 3, e agora eu comentei com você as regras especiais de acentuação gráfica. Agora sim, você está municiado com tudo aquilo que reza os princípios de acentuação da gramática da língua portuguesa. No próximo bloco, faremos questões de acentuação gráfica envolvendo todos esses assuntos para nos certificarmos, para ratificarmos todo este conhecimento absorvido nos blocos anteriores. Tudo bem, meus amigos? Então, um forte abraço. Até daqui a pouquinho, hein? Vamos fazer exercício.